Bom, o Muratório Podcast, mais uma vez, está em campo. Nós estamos aqui na prainha, na praça chamada 1º de Maio, onde antigamente existia aqui, Renato, justamente aqui, o prédio do tiro de guerra, que foi demolido depois de várias inundações, que danificou bastante ele, foi demolido. E aí nós ficamos com essa área livre, é uma área muito grande, como já mostrei em vídeo anterior. Aliás, vamos colocar, tá aí o link do vídeo anterior aqui mesmo nesse local, aí na descrição desse vídeo. E eu convidei o Renato para vir em campo, porque o Renato, ele é jornalista, é professor, é cervejeiro e outras coisas, e além de tudo é um ambientalista com experiência, não é ambientalista de escritório, né, Renato? Você colocou a mão na massa muitas vezes. E eu queria começar conversando com você justamente sobre essa mão na massa que você colocou relativo à recuperação de nascentes. Fala pra gente dessa experiência que eu sei que você tem. O meu gosto pelo meio ambiente começou muito cedo, né? Claro que inicialmente assim uma coisa muito romântica, e eu fui escoteiro muitos anos, a gente aprende também, né, a amar a natureza, né, o próprio mandamento aí da igreja, né? A gente cresceu buscando amar os animais, as plantas. Eu particularmente gosto muito das plantas, das árvores. E inicialmente, assim, eu esqueci de agradecer o convite, né, para participar aqui dessa entrevista. Já que você parou para agradecer, eu vou parar para justificar também por que nós estamos fazendo aqui. Aqui, vocês veem lá no fundo a cachoeirinha da Ponte da Barra. É a cachoeirinha da Ponte da Barra do Rio Muriaé. Aqui à esquerda, aqui, exatamente aqui, desemboca também o Rio Preto. Então é o encontro dos dois rios aqui, nesse lugar tão vulnerável que é a prainha, que sofre tanto com inundações. E aí? Esse lugar aqui eu conheci quando criança, era prainha mesmo, as pessoas vinham tomar banho aqui domingo à tarde. A gente não vinha porque nadar no rio era perigoso, então a gente era proibido, né, até de passar perto aqui. Mas eu lembro, né, que as pessoas vinham e tinha grupos assim, né, ficavam uma praia. Então olha que legal, o rio ele tinha uma balneabilidade, né, ele tinha águas limpas, as pessoas podiam se banhar no rio. Ali na onde é a ponte do Brum, o pessoal pulava também, ali tinha um ponto de banho, na ponte do Porto também. Então o rio ele oferecia essa possibilidade das pessoas se banharem nas águas limpas, né? Isso acabou, né? Infelizmente a gente foi destruindo tudo, e acho que a nossa conversa aqui hoje ela tem que ir muito nessa direção. Vamos falar um pouco sobre os projetos de nascente. Eu observo o seguinte: a água, o leito do rio, a calha do rio, é o ponto mais baixo da bacia, né? Então é para onde conflui toda a água da chuva. Se a gente não retiver essa água aonde ela cai, ela vai chegar cada vez mais com volume, né? E que é o que está acontecendo. Inclusive porque os cientistas já há 40 anos, eles já estão falando do aquecimento global. O aquecimento global, ele acentua os efeitos climáticos. Então, quando chove, chove muito. Quando faz calor, faz muito calor. Secas prolongadas. E a gente está observando isso nos últimos tempos, né? Muriaé, ano passado, teve um vendaval aqui que eu, particularmente, eu nunca tinha visto. E a gente, uma outra coisa também, a gente não está aprendendo com o que está acontecendo. A gente continua agindo como se nada estivesse acontecendo. Está faltando resiliência, né? Que é a capacidade que a gente tem de aprender com os acontecimentos, por mais trágicos que sejam. Por exemplo, quando teve aquela tragédia lá em Friburgo, né, morreram, parece que mais de 2.000 pessoas, numa chuva fortíssima.
Um ano depois eu estive lá, a cidade já estava recuperada e provavelmente eles se prepararam, né, para, se aquilo acontecer de novo, que tem um impacto menor. Aqui a gente não parou de destruir ainda, a gente continua fazendo maluquice. Esse muro aqui, por exemplo, é uma maluquice completa. Não, isso não tem função, ao contrário, ele atrapalha. A gente tem que pensar quanto custou isso ao dinheiro público e como esse dinheiro público poderia ter sido efetivamente gasto para melhorar a situação. Aí, Renato, vou só aproveitar então para chamar a atenção. Olha, nós estamos aqui justamente ao longo de um grande trecho, de um grande pedaço de muro que está pendendo, né, 45, 50 graus já para dentro do rio, e que, se ele acaba de cair para dentro do rio, o que vai acontecer? Mais um entulho monstruoso que vai ficar aqui dentro do rio, mais coisas entupindo a calha do rio. Então é preciso que se tome uma providência, né? Chamando essa atenção aí. Então, se a gente considerar que a calha, né, o leito do rio, ele é o ponto, né, para onde conflui toda a água da chuva, se a gente retiver a água da chuva aonde ela cai, né, como é que a gente pode reter essa água da chuva? A gente pode fazer barraginha, a gente pode fazer açude, a gente pode fazer recuperação de nascentes, né? Recuperação de mata ciliar, que é essas matas que tem nas margens dos rios, recuperação de mata no topo dos morros, né, que é importantíssimo, porque se a chuva encontra o topo do morro descascado, pasto, geralmente, né, o boi pisa, aquilo vai socando a terra ali. Petrificado ali, né? Então você não tem impermeabilização, né, do solo, a água vai cair ali, vai varrer a camada fértil do solo e vai trazer essa terra para o assoreamento do rio aqui. As soluções que a gente pensar para o rio, a gente tem que pensar para o rio para a bacia como um todo. Não é é muito legal a gente pensar a cidade, pensar o rio, né? E a gente tem que fazer isso realmente. Agora, a gente tem que pensar o rio como um todo, não é só na área urbana. É na área urbana aonde a gente... Já tem problema assim de imediato ter que ser resolvido, né, Renato? É na área urbana onde a gente assiste, né, as cheias e as secas. Mas as cheias e as secas, elas estão relacionadas com o que acontece no entorno, né, na bacia do rio. Se a gente imagina, por exemplo, aqui nós temos o encontro de duas bacias. É natural, quando dois rios se encontram, que tem esse remansozinho aqui, sabe? A água se organiza para seguir seu rumo depois, né? Porque aqui afunilou, né? Você tem um espaço maior, então ali a água vai descer. Então choveu muito, o rio vai subir mesmo. Mas a gente, se a gente retiver essa água... No vídeo anterior que fiz nesse local mesmo, eu sugeri que esse muro fosse dinamitado, porque ele não tem função de reter o enchimento, de reter a inundação. Ao contrário, a inundação vem pelas redes de esgoto, pelos ralos, vem pelo buraco que fez ali para escoar a rua, a água da rua, né, água de chuva. Então ele enche e depois ele retrai o escoamento. Então a minha sugestão é que nesse local onde a gente está, fosse aberto aqui em um leito do rio maior. Retira esse muro e abre aqui, você afunda bastante o máximo que for possível e você tem aqui um piscinão que retém água, além de reter nas partes altas, nas cabeceiras. Só um detalhe, quando você fala barraginha, pode passar na cabeça do nosso internauta que é construir um muro de concreto lá para segurar as águas lá em cima. E não é isso, né, Renato? É um grande buraco, um grande açude, as pessoas já têm uma similaridade melhor, porque não é você botar concreto lá nas cabeceiras também. É você, onde tem uma concha lá, você abre mais essa concha, fica barato, né? Porque uma máquina, um trator de esteira, resolve isso em rápidas horas. E nós temos esse problema que você já levantou. No tempo da seca, nós tivemos aqui alguns anos atrás, muitos peixes morrendo no rio Muriaé, aqui no leito
urbano, na área urbana. Muitas pessoas nas pedras pegando os peixes com a mão mesmo, porque ele estava ali já morrendo. Então, na seca, é muito pouca água, justamente porque não retém nas cabeceiras, essa água já foi embora e o leito do rio abaixa. Mas na temporada de chuva nós sofremos aqui, eu sou morador ribeirinho e a gente sofre com as enchentes. Aqui você pode olhar, Renata, as casas, tem muita casa vazia aqui, abandonada, terrenos aqui abandonados totalmente e sem um futuro possível. Ah, no futuro dá para construir. Não se dá. Não se tem muito como. O que você sugeriria? E aí eu quero entrar num outro assunto também, que é a questão da mineração. Embora que nós não temos a manutenção das matas lá nas cabeceiras e pode piorar com a extração do minério, da bauxita. Os córregos podem ser assoreados, esse assoreamento pode chegar nos rios. O que você pensa sobre isso? Elias, vou começar. Esse muro aqui, ele não foi construído para resolver o problema. Esse muro aqui, ele não tem técnica nenhuma é tanto que ele não resolve. Pelo contrário, ele piora o problema. Né? Alguém chegou aqui, provavelmente um administrador público, e falou, vamos construir um muro aqui. E esse administrador público, ele não estava interessado em resolver o problema, estava interessado em fazer a obra e ganhar dinheiro com a obra. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Você não tem um trabalho ambiental se você não tiver uma transparência nos gastos públicos. Porque muitas vezes o dinheiro público ele é gasto para destruir o meio ambiente, como está acontecendo aqui. Né? Como aconteceu, eu não sei quanto custou esse muro aqui, mas se a gente olhar, deve ter sido 10 vezes mais do que vale. Né? Do que efetivamente ele custaria numa obra, né, assim, feita nos mínimos. E ele não tem propósito, ele não tem viabilidade, necessidade nenhuma aqui. A questão do rio, das secas e das cheias, a gente vai cair de novo no que eu estou falando. Se a gente retiver a água da chuva, aonde ela cai, as nascentes elas vão voltar. Né? Porque o que acontece hoje? O rio Muriaé, quando eu estudava no primário, né? A gente tinha os rios temporários. O que são os rios temporários? Na época da chuva, ele tem água. E na época da seca, ele seca e vira um deserto. O rio Muriaé, ele caminha para ser um rio temporário. Né? E isso é pela intervenção humana, pela burrice que a gente está fazendo, pelas agressões que a gente continua fazendo. Então a primeira coisa é assim, a gente não parou de destruir ainda, a gente continua destruindo como se nada estivesse acontecendo. Então a tendência nesse caminhar, né, é as coisas piorarem. Né? Nós estamos acentuando os efeitos das enchentes. Vamos pensar, população crescente precisa de água. Né? Cada criança que nasce, ela precisa água. Então a população está crescendo. Nós precisamos cada vez mais de água. Os recursos hídricos, as nossas nascentes, elas estão sendo destruídas. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: de onde vai vir a água que vai abastecer Muriaé em 2050, por exemplo, daqui a 27 anos? Né? Nós temos comércio, nós temos indústria, nós temos hospitais, nós temos escolas, nós temos as casas. De onde vai vir a água que vai alimentar essa população, que vai abastecer essa população? Por quê? Se a população é crescente, o consumo é crescente e nós estamos diminuindo, né, os recursos hídricos, né, pela nossa falta de ação, né, pela falta acho que até de interesse mesmo, né, pela ambição. Então vai chegar um momento que nós estamos caminhando para um quadro de escassez. Isso a gente constatou em Ubá há pouco tempo, tá? Isso, aquela região inteira ali. Há uns 15 anos eu participei de uma reunião em Ubá, o superintendente da Copasa, ele na época, ele falou, olha, se a gente continuar nesse nível de destruição, daqui a 10 anos ia acontecer o que ele falou. E a gente está alertando a mesma coisa aqui. Então o rio Muriaé está caminhando para ser um rio temporário. Quando chover, como não tem impermeabilização, né, a água vai passar tudo de uma vez, rompendo tudo, carregando tudo, enchente, subindo e tal. As obras dessa aqui igual, né? A água ainda passa por cá e ela vai ficar represa a água do lado de cá.
né, a burrice completa. Renato, há alguns anos atrás, políticos, autoridades do município e da região inventaram aí um projeto mirabolante que todo muriaense, todo morador da região conhece de ouvir falar, o tal projeto dos 300 milhões para construir um elefante branco, que é uma tal de um barrajão que inundaria sítios, que inundariam fazendas e tal. Esse projeto jamais saiu do papel, né? Porque era realmente mirabolante e tal. Em contrapartida, muitos outros projetos pequenininhos que estavam incluídos dentro dessa ideia deixaram também de serem feitos, né? Então, o que eu tenho colocado dentro da minha humilde opinião de leigo, porque não entendo realmente de meio ambiente, não tenho essa formação, mas tenho a experiência de viver desde 72, Renato. Eu vim para aqui, para essa região, ali na terceira rua aqui da Prainha. Eu vim e sofremos as enchentes desde lá. Então, resultado, eu tenho a opinião de que se o poder público, municipal, estadual e União, juntos, planejarem pequenos projetos para ser feito, bom, nessa etapa nós vamos fazer esse projeto, nessa etapa esse projeto, né? Durante, assim, a médio prazo ou a longo prazo, a gente retornaria. Por isso que eu quero citar o exemplo aqui. Todos, e o senhor amigo ali, pescador, antes de você chegar, a gente conversava muito aqui, tem que quebrar aquela cachoeira ali. Ao invés de quebrar a cachoeira, que fica muito mais caro do que fazer uma ponte mais alta para dar escoamento, e ela pode ser feita arqueada, porque a pista de um lado é baixa, do lado até lá, olha, se você suspender a ponte, você vai ter que fazer. Então, que você pode fazer uma ponte arqueada, que vai ficar muito mais barato do que quebrar a cachoeira que a natureza proveu. A natureza, a cachoeira, eu fico imaginando assim, a cachoeira, ela não é colocada dentro do rio por acaso. É para oxigenar a água, é para dar mobilidade ao rio, para não ficar aquela coisa parada, morta, sem oxigênio também e tal. Então, essas pequenas ações, eu estou falando isso porque eu quero ver o que você concorda ou discorda. Essas pequenas ações, tira-se esse muro daqui, abre esse rio o máximo que der aqui, numa linha reta, você tira. Olha, tá vendo ali aquele mamonal ali, né? Aqui, lugar de entulho, carroceiro jogando entulho aqui, lamentavelmente. Você escolhe isso e você começa, com pouca coisa, você começa a resolver os problemas. Ali tem outras casas, aquela casa da frente que você está vendo, eu já citei exemplo dela, e o proprietário, o Assis, concorda plenamente, olha, se me indenizarem, eu saio daqui, abre aquilo ali tudo em margem de rio. Então, o que você imagina sobre essas tais cachoeirinhas? E aí eu quero citar também o seguinte, você tem cachoeira, que são pedras compactas, são pedras enormes, e você tem cachoeirinhas que são de pedras menores, soltas, tipo a do Rosário, ali próximo da rodoviária. Aquela sim, você tem condição de tirar centenas de toneladas de pedras de dentro do rio, sem precisar dinamitar, gastar milhões dinamitando, quebrando em pedaços e tal. O que você acha disso tudo? Eu volto a insistir assim, que essas soluções pontuais, né, construção de uma grande barragem de 28 metros de altura por 150 metros de comprimento, que vai custar 202 milhões, né? Isso aí são soluções que, sabe, isso não é efetivamente para resolver o problema. Porque com 100 milhões, se a gente recuperar as matas ciliares, as nascentes, mata do topo do morro, fazer barraginha, fazer açude, se a gente retiver essa água, né, criar inclusive programas urbanos, né, porque a cidade é toda impermeabilizada. Quando chove aqui em Muriaé, na área urbana, praticamente toda a água que cai aqui, vou colocar de 80% a 90% da água que cai sobre Muriaé,
ela vai embora, ela vai se somar à água que já vai vir aqui do Rio Muriaé e do Rio Preto, né? E vai se somar e vai inundar Itapiruna, né? As coisas vão continuando aí para baixo. Então, assim, a solução que eu vejo, né, e que eu proponho é uma solução da bacia, não é uma solução para o leito do rio. É claro que a primeira coisa, nós temos que parar de destruir. Não adianta a gente fazer uma ação pontual aqui, né? E é um absurdo o que a gente vê aqui, mas não adianta a gente fazer uma ação pontual aqui se a gente não pensar o conjunto, né? Porque mesmo que a gente crie aqui, vamos supor que a gente crie um ganho aqui de 5 milhões de litros de água, talvez mais, vamos colocar 50 milhões de litros de água. Esses 50 milhões de litros d'água, se a gente não retiver ele lá poderia onde ele ter ficado lá nas cabeceiras. Entendeu? Ele não ia chegar aqui. Mas é claro que aqui precisa. Aqui precisa de uma solução urbana. E eu falo mais, assim, a gente não precisa inventar nada. Já está tudo inventado. É só a gente copiar o que dá certo em outros lugares. Aqui, por exemplo, eu sou contrário à construção de qualquer prédio, né? Eu acho que aqui tem que ser uma área de lazer, mas que ela sirva que na hora da enchente, né, ela vai ter a função que ela sempre teve, né, que é a água se organizar aqui e seguir o seu rumo. Agora, é claro que a gente precisa tirar, né, algumas intervenções que foram feitas, tirar no sentido de indenizar as pessoas. Tem um prédio aqui na frente que toda enchente de 2007 eu fotografei, a enchente lá do Dornelas até lá no Marambaia. Eu tenho essas fotos até hoje, né? E assim, quando acontece a enchente, esse prédio ele aparece sempre no meio do rio. Nem isso a gente conseguiu resolver. A questão da mineração, por exemplo, a mineração é impactante, tá? E a gente tem que se colocar contra a mineração no entorno do parque, né? O parque, o entorno é 20 quilômetros em torno do Parque do Brigadeiro. Então, nós somos contrários à mineração, à atividade mineradora no entorno do Parque do Brigadeiro. Agora, o que está acontecendo? Os pequenos impactos ambientais somados, né, pela pecuária mal administrada, pela agricultura mal administrada, essa pandemia agora levou, eu vou falar, centenas de famílias para a zona rural. Essa gente, a maioria não tem um mínimo de tato com ambiental. E essa gente está agindo. Se a gente somar esses impactos, né, da pecuária mal gerida e da agricultura mal gerida, a gente vai chegar à conclusão que provavelmente ele é assim de 10 a 50 vezes maior do que o impacto da mineradora. Eu não estou defendendo a mineração, né, mas estou falando o seguinte, não adianta a gente se voltar contra a mineração e deixar, sabe, acontecer o resto, porque o meio ambiente ele tem que ser pensado como um conjunto. Não adianta a gente fazer intervenção, né? Vamos supor que acabe a mineração. Não, acabou a mineração, a gente conseguiu, a gente venceu e não vai ter mineração mais aqui na região. Mas se a gente continuar impactando, né, do jeito que está, destruindo, cortando, as pessoas não gostam de árvore. Até hoje as pessoas não entenderam que a árvore é um ar-condicionado natural. Muriaé só vai ser uma cidade mais amena, mais fresca, né, se a gente arborizar a cidade. Porque aqui nós já temos uma altitude definida, que é 260 metros, 160 parece. Então, o que define a temperatura é a pressão atmosférica, a altitude. Pirapanema chega a ser, às vezes, 8 graus mais baixo do que Muriaé. Então, aqui está 40 graus, lá está 32. Por quê? Porque lá é mais alto e tem mais vegetação. Aqui, a gente nunca vai ser mais alto. A gente sempre vai ter essa altitude. Então, a única que a gente tem é a árvore. E a árvore, ela retém a água. Se tivesse um projeto, por exemplo, sei lá, Muriaé é a capital nacional do jambo, vamos plantar 1 milhão de pé de jambo, vamos fazer doce de jambo, vinho de jambo, não sei o que e tal. Sabe, você cria uma atividade ambiental, ao mesmo tempo que você está resolvendo o problema do rio, né? Porque assim, a água que vai ser retida com o plantio dessas árvores, né, vai melhorar os indicativos, né, vai diminuir a quantidade de água que chega aqui na calha do rio. Renato,
Renato, eu quero te agradecer por essas conversas aqui. É uma conversa informal, né? Não planejamos nenhuma pauta, né? Viemos assim, vamos conversar e a gente chega em boas conclusões. Só uma informação concreta para o nosso internauta. No caso da mineração, a mineradora já está com a licença de operação aprovada para começar a mineração quando ela determinar aqui dentro de Muriaé, do município de Muriaé, que é em Pirapanema, distrito de Pirapanema, que é cabeceira do nosso Rio Preto, não é isso? Então, ela pode começar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se começar, nós vamos ter também mais esse agravante. Deixando claro que não é só a mineração. Aliás, nós precisamos de minério, né, Renato? A questão é o modelo de mineração que hoje é muito prejudicial à natureza. Então, isso nós temos que discutir, claro, mas isso também é assunto para outro bate-papo. Então, eu quero agradecer, antes de você dar a palavra final aí, eu quero pedir ao nosso internauta, que se não é inscrito ainda no nosso canal, Elias Muratori ou Muratori Podcast no YouTube, se inscreva. Se estiver assistindo no Facebook, no WhatsApp, clica no link do vídeo, vai para o nosso canal, se inscreva, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estamos postando regularmente grandes novidades, porque a gente acompanha muitas áreas, a área da cultura, a área da educação, a área política, a área social, a área ambiental, chamando especialista como o Renato. E compartilhe também esse vídeo. Nós precisamos ajuda do internauta para fazer essas conversas chegarem até as autoridades competentes. Vereadores, prefeitos, secretários, governador, deputado estadual, federal, que possa ajudar a contribuir. Quer dizer, nós precisamos de espalhar essas ideias. Mais uma vez, muito obrigado, Renato, e diga o que quiser. Eu que agradeço, Elias. Na década de 70, quando eles começaram a construir a Transamazônica, o governo militar, né, ele divulgou uma foto. Essa foto ela ficou gravada na minha... que é uma árvore imensa sendo derrubada pelaquela máquina, né? E isso era passado para a gente como uma noção de progresso, né? Ordem e progresso. Isso depois se tornou meio desenvolvimento, o progresso, né, progredir virou desenvolver, né? Hoje a gente não pode falar o desenvolvimento se a gente não tiver a palavra sustentável do lado. Então, o desenvolvimento hoje no mundo inteiro, né, no mundo que está pensando o verdadeiro desenvolvimento, ele leva em consideração a questão da sustentabilidade ambiental. Não adianta nada a gente pensar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, se a gente não tiver o meio ambiente, tá? Porque essa base ambiental é o que vai sustentar, né, literalmente, todos os outros desenvolvimentos. O que será o comércio sem água? O que será a indústria sem água? As escolas sem água? Né? Nós temos que pensar isso, de onde vai vir a água que vai abastecer Muriaé em 2050, sendo que a população é crescente e os recursos hídricos estão sendo destruídos. A questão do rio, né? A questão do rio está inteiramente ligada com isso, porque se a gente retiver a água da chuva onde ela cai, ela não vai chegar no leito do rio, que é a calha, o ponto mais baixo da bacia. Então ela não vai causar tanto... É claro que o rio vai subir, mas, né, ele não vai fazer o que está fazendo hoje. E se a gente retiver essa água, a nascente ela vai perenizar as nascentes. Então, mesmo que saia menos água na seca, a nascente ela vai pingar ali, você vai ter, né? Você vai ter uma vazãozinha, né? Por pouco que seja. E você deposita a água, você segura a água aonde ela cai. É isso que tem que ser feito. E o primeiro mandamento é a gente parar de destruir, porque a gente nem parou de destruir ainda, né? Então, primeira coisa, a gente parou de destruir, agora vamos começar a recuperar o que foi destruído.
vamos derrubar esse muro aqui, essa praça aqui nós vamos fazer uma área de lazer bacana para a população, né, e deixar ela livre para quando chegar a enchente, a água vai ocupar, né, não vai causar prejuízo nenhum nessa área aqui. E a gente vai começar, em vez de construir um muro maluco desse aqui, nós vamos começar a indenizar as pessoas e tirar, né, efetivamente alargar a calha do rio, né? Tem um momento que precisa, né, de fazer isso. Enquanto eu vou pedir que você fique aqui 30 segundos que eu vou fazer um girozinho na nossa câmera aqui para mostrar o tamanho do espaço que nós temos aqui. Então vejam só o tamanho do espaço que nós temos nessa área, ali o grande mamonal, vamos dizer assim, olha... A própria mamona, ela é combustível, né? Sim, olha... Se a gente tivesse uma indústria olha só, uma atividade econômica ambiental aí, já a mamona nasce... Ela é nativa no nosso meio, né, Renato? Nós podemos ter uma usina de biodiesel, por exemplo, igual o Barbacena, né, e usar a mamona. E produz demais. Vocês podem perceber que esse pezinho aí, deste tamaninho, já está... Não precisa comprar insumo nenhum, trator nenhum para plantar isso, entendeu? O produtor rural, eu te garanto que isso daqui dá mais do que leite. Você Certamente. vender a mamona para fazer biodiesel, você vai ser melhor remunerado do que vender leite. Com certeza. Então, fica esses exemplos aí. Nessa terra, em se plantando e cuidando, tudo dá, Tudo né, dá. Renato? Então, dá para escolher o quê? Tantos quintais vazios, tantos terrenos baldios, inclusive públicos, né? Então, nós ficamos por aqui para também a gente não alongar demais, senão o internado falou, puxa, as dicas são ótimas, mas é muito longo. Muito obrigado, Obrigadão, Elis. né, cara? Um abraço. O Buratório Podcast fica por aqui neste vídeo, nestas informações.